que a gente vai agora falar sobre os fatores para analisar um fundo com segurança. Então, a primeira coisa, que é a mais importante de todas, gestão eficiente. Não adianta você investir em fundos imobiliários e alocar num fundo que tem uma gestão que só traz o fundo imobiliário para um lugar de prejuízo, que só dá prejuízo, que não gera uma rentabilidade para o seu cotista, que não gera valor para o seu cotista. A gestão está lá e ela recebe taxa para isso, mas ela tem que mostrar serviço. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro fator e é o mais importante de todos. Se a gestão não é eficiente, não há o que dê resultado, tá? O portfólio pode ser bom, o portfólio pode ser bem localizado, os imóveis podem ser bem localizados, pode ser diversificado, tá? Pode ter os outros fatores. Gestão eficiente é a primeira, tá? E a mais importante, ok, pessoal? Não se esqueçam disso, não esqueçam da gestão, é o primeiro ponto. Você tem que gostar da gestão e tem que ver se ela está gerando valor para o seu cotista. Será que o cotista estaria melhor sem essa gestão? Se sim, melhor não ter esse fundo. E se sim, esse fundo não é seguro para você investir, ok? Mas nós temos fundos imobiliários que têm uma gestão eficiente e não são tão seguros. E aqui a gente está falando de fundos seguros, tá? Qual é o segundo fator que a gente tem que analisar? PL robusto. O que é PL robusto? É o patrimônio líquido. O patrimônio líquido do fundo tem que ser maior. Então, a gente vê, por exemplo, alguns fundos que têm 100 milhões de patrimônio líquido. Para mim, para você, 100 milhões é coisa para caramba. É muita coisa, mas para um fundo imobiliário é nada. 50 milhões de patrimônio, 100 milhões de patrimônio, 200 milhões de patrimônio. Tem fundo muito bom que tem 200 milhões de patrimônio, 300? Tem. Mas você tem um fundo ali que não traz tanta segurança para você como cotista. Então, um fundo mais seguro, ele vai ter um PL mais robusto. 1 bilhão de patrimônio líquido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Quanto maior, você tem maior segurança. Isso não quer dizer que o fundo é bom. A gente tem fundo com PL robusta, mas que não é bom. Então, não quer dizer que é bom, mas traz uma segurança. Se você aliar o segundo fator, que é o PL robusto, mais uma gestão eficiente, você vai ter um fundo que está no caminho certo, não necessariamente ele é bom, tá? Agora vamos para o terceiro fator. O terceiro fator é um patrimônio diversificado, tá? Por que patrimônio diversificado? Porque aí a gente deixa a nossa receita também diversificada. O que a gente vê muito acontecendo? Vira e mexe, acontece problemas no patrimônio de um fundo. Seja um patrimônio de um fundo de papel ou de um fundo que tem imóveis físicos. Se você tem um fundo que tem ali 20 imóveis e um fundo que tem 4 imóveis, obviamente, o que tem 20 vai ter uma diversificação maior. Lógico, aqui a gente põe receita diversificada, por quê? Porque o fundo pode ter 10 imóveis, mas a receita, 50% da receita vem de um imóvel só. Aí você não tem diversificação, certo? O patrimônio tem que ser diversificado. Por quê? No caso de um fundo de tijolo, aconteceu algum problema com o portfólio? A gente viu na crise sanitária os shoppings fechando por estado, né? Então, os shoppings que tinham uma receita, um patrimônio diversificado em relação geograficamente falando, né? Você teve os shoppings não fecharam ao mesmo tempo. Foi uma proteção. O caso da tragédia do Rio Grande do Sul. Se você tem um portfólio só no Rio Grande do Sul, você está com menos segurança na sua receita. Significa que se acontece algum problema, a receita inteira ou grande parte da sua receita sofre problemas, a renda não entra. E fundo imobiliário é renda. Se você tem um patrimônio diversificado, sua receita é diversificada, aí você tem grandes chances de não ter problemas. Isso traz segurança ao fundo, ok? Então, esse é o terceiro fator. Quarto fator,
Liquidez alta. Liquidez, pessoal, é uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários. Significa que aquele fundo, né, ele vai poder ser negociado facilmente. Você pode entrar naquele fundo e você pode sair daquele fundo a qualquer momento. E isso é uma grande vantagem. Isso é uma grande vantagem dos nossos fundos imobiliários, tá? Qual a diferença de um imóvel físico que você compra e se você quer vender, se acontece algum problema, você fica lá meses, anos às vezes para vender, e os fundos imobiliários? Alta liquidez. E acontece que existem fundos com baixa liquidez e que você pensa, não, tem 100 mil de liquidez diária, tranquilo, é tranquilo. Acontece que não é tranquilo. Já aconteceu de eu comprar um fundo e tentar vender uma única cota a tarde inteira. E eu não conseguia. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Às vezes a gente acha, é 100 mil, eu tenho uma cota, eu tenho 10 cotas, eu tenho 100 cotas. Mas a gente está falando de um mercado de muitos investidores, de 2 milhões e 700 mil investidores hoje. Se ao mesmo tempo mais gente quer negociar aquela cota, você fica travado, travada, não consegue sair do fundo. E isso traz insegurança. Liquidez alta. Um exemplo de liquidez alta pode ser 1 milhão por dia, tá? 1 milhão por dia é uma opção, um corte. Se você quiser pôr um corte, coloca 1 milhão. Estela, 700 mil já tá bom, eu acho que tá bom. Ok, coloca, tá? Mas você tem que ter um corte aí. Eu acho que 1 milhão é bom, porque você tem uma liquidez alta, tá bom? Esse é o nosso quarto fator. Nosso quinto fator, tá? Qualidade de portfólio. Não basta ser diversificado o nosso portfólio. Se a gente tem um portfólio, um PL robusto, mas se a gente tem um patrimônio diversificado, né? Você tem ali um portfólio diversificado, mas não tem qualidade, no primeiro problema, na primeira vacância de um imóvel, você vai ficar ali, ó. Exemplo, RBRP. RBRP comprou o River One lá em 2020, se eu não me engano. Tô falando de cabeça, eu não lembro se foi 2020, mas eu acho que foi 2020, 2021, tá? Comprou o prédio sendo construído, não tinha nenhum inquilino. O que aconteceu? O prédio AAA, muito padrão construtivo excelente, mas mal localizado. Até hoje, ele não conseguiu locar tudo. Até hoje, o fundo está sofrendo. Está no melhor momento desde a compra, né, desse prédio, porque era zero ocupação, né, vacância 100%, agora a vacância está em torno de 20%, 20 e poucos por cento. Então, isso é um exemplo de falta de qualidade de portfólio, porque e também é um exemplo de concentração de receita, patrimônio pouco diversificado, porque no caso era 40% no River One, o rendimento do RBRP, 40% dependia do River One, tá? Então, é importante a gente entender que precisa ter qualidade, porque no primeiro teste do imóvel, na primeira vacância, e vocês não queiram investir em fundo imobiliário e não ter vacância, é imóvel. Fundo imobiliário não é papel, você está comprando imóveis através dos fundos, e todo imóvel, em algum momento, vai sofrer o teste do imóvel. Em algum momento, você vai ter o inquilino saindo, você vai ter o contrato vencendo em algum momento. Então, você pode locar muito rápido ou não, vai depender da qualidade do portfólio. Fundos de papel, qualidade do portfólio, da mesma forma. Se você tem CRIs de baixa qualidade, se você tem CRIs que são, por exemplo, de alto risco, que tem, por exemplo, garantias fracas, você vai correr o risco de ver o seu patrimônio ruir, como foi o caso dos fundos da Equitare, né? Então, é importante a gente ter em mente isso. Qualidade de portfólio é o nosso quinto
fator, tá? Sexto fator, histórico. Histórico longo e eficiente. Não tem jeito. É o teste do para-brisa, não. Teste do retrovisor. Retrovisor, tá? A gente tem que olhar para o para-brisa? Lógico, a gente tem que olhar para o futuro. Mas o que o fundo fez no passado vai nos dizer muita coisa. Em termos de investimento, isso é muito importante, porque mostra para a gente como a gestão lidou com certas coisas, como o fundo se comportou em determinadas ocasiões. Isso é extremamente importante para a gente que investe. Então, o histórico sendo longo, você sabe como tudo aconteceu. Não é todo fundo que tem histórico longo que é bom. Você vai ter que juntar com os outros fatores de identificação. Mas nós temos aí, no fato da gente ter um histórico longo e eficiente, e aí que entra, né? O histórico tem que mostrar que no passado a gestão trabalhou bem, que o fundo se comportou bem e que quando a gente olha ali no retrovisor para trás, o fundo se saiu bem em alguns momentos críticos. Isso é importante. Stella, o fundo não ter um histórico faz dele ruim? Não, mas faz dele mais arriscado. É um ponto, tá? E nosso sétimo e último fator, segmento. Segmento. 5 melhores segmentos. Quais são eles? Papel, lajes, logística, shopping, híbridos. Nossos 5 segmentos. Certo? Se você está fora desses 5 segmentos, Stella, eu estou no agro, fundo imobiliário do agro. Você não está num dos segmentos mais seguros. Pode ter fundos bons no agro, mas não é tão seguro quanto os outros 5. Hedge funds não é tão seguro quanto os outros 5. Ok? Então, cria-se... é um fundo... O que eles iam falar? Fundo do Corinthians. Fundo do Corinthians, da Arena do Corinthians. É seguro? Não, não é seguro. Por mais que você seja um corintiano, não é a melhor opção para você colocar seu dinheiro em termos de segurança. Stella, eu quero correr mais riscos, porque quanto maior o risco, maior o retorno. Nem sempre em fundo imobiliário funciona assim. Mas aqui nós temos os nossos 7 fatores para identificar fundos imobiliários seguros, ok?